Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez estamos aqui no canal Teologia em Família. Desta vez, mais uma vez, para tratar de um texto das Escrituras. Bom, o texto que iremos tratar hoje é o texto de Atos, capítulo de número 13, versículos número 48. Mais uma vez peço desculpa porque o vídeo é sempre um vídeo caseiro, sem edição, e sai esses detalhezinhos bem grosso mesmo. Bom, por que desse texto? Existe um grupo que entende que o enfileiramento, a ordenação, ela acontece depois da crença. Ou seja, as pessoas acreditam e a proporção que vai acreditando, ela vai entrando numa fila. Existe um outro grupo que entende diferente, que as pessoas entram numa fila, elas são selecionadas numa fila, elas já estão dispostas em fila, e a proporção que vai dando o seu tempo, elas vão crendo. Então, há um enfileiramento anterior à fé, assim crê uns, e para outros as pessoas acreditam e entram numa fila. Então a diferença está na posição em que dispõe-se essa fila. Quem acredita que a fila foi disposta de forma anterior é aqueles que têm uma confissão de fé calvinista. Aqueles que acreditam que a pessoa aceita Jesus e entra na fila ou nessa ordenação são de confissão de fé arminiana. Deixa eu só parar aqui para falar algo importante. Eu tenho formação teológica, fiz faculdade. A faculdade que eu fiz é de cunho arminiano, mas como teólogo eu sei como as coisas funcionam na nossa mente. Mas a partir do momento que eu comecei a me deparar com um texto grego, estudá-lo de forma minuciosa, eu percebi que às vezes nós estamos forçando o texto a dizer aquilo que o autor não quis falar. E hoje eu me policio muito, tenho muito cuidado, não estou aqui ofendendo ninguém, para não colocar o meu viés ideológico, a minha confissão de fé, na frente do que diz realmente a Escritura. Então, não ofendendo ninguém, a minha intenção é essa, é tentar mostrar o que diz o texto, independente do que diz a minha fé. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, estou grato por estar aqui. Mais uma vez peço-me a tua ajuda, Senhor. Te peço que me ajude a passar um pouco daquilo que eu tenho pesquisado, daquilo que o Senhor tem me orientado. Deus, estende tuas mãos sobre a vida de todos, seja ele arminiano, seja ele calvinista, ou qualquer outro tipo de irmão na fé. Guarda, porque as nossas diferenças são muito inferiores com relação àquele que nos une, que é Cristo. Por isso te peço neste momento, deste vídeo, Deus, nos ajuda, estende tuas mãos sobre a nossa nação, precisamos disso, para a glória do nome de Jesus. Amém. Bom, irmão, vamos lá, sem delonga para o vídeo não ficar longo. O texto grego está aqui, Atos capítulo 13, versículo de número 48. Aculta deta etni echairon, kai redoxason ton logon tu Kyrio, kai episteusin. Eu coloquei aqui em colchete, mas esse trecho aqui, ele é um trecho que dá continuidade aqui. Eu vou explicar porque eu coloquei em colchete. Rossinesan tetagmenoi eizoen aionion. Então, está aqui o texto de Atos 13, capítulo 48, capítulo 13, versículo 48, que traduzido de forma literal seria assim: ouvindo mais os gentios, alegraram e glorificaram a palavra de Deus e creram todos que haviam sido ordenados para a vida eterna. Bom, onde está o problema? O problema está nessa parte do texto aqui, onde está em colchete. Alguns entendem que essa ordenação para a vida eterna, ela acontece de forma posterior na linha do tempo. Nós temos aqui uma linha de tempo, e aqui está o momento da fé, que é o momento da crença. Alguns entendem que essa ordenação, ela acontece aqui. Outros entendem que a ordenação ela já foi realizada do lado de cá, anterior ao momento no tempo, esse aqui é um gráfico do tempo, antes do tempo da fé. Então alguém ordenou em fila aqui, e a proporção que foi chegando o tempo, as pessoas foram adquirindo a sua bênção da salvação. Outros entendem que eles foram aceitando Jesus e foram entrando na fila na proporção que o tempo foi passando. Ou seja, cada vez que um aceitava, entrando na fila ao longo do gráfico do tempo.
Bom, para nós entendermos essa diferença, é preciso primeiro explicar um detalhe importante. Nesse texto aqui de Atos capítulo 13, versículo 48, essa parte que eu coloquei em colchetes, na realidade, é o que eu chamo de um aditivo explicativo. Por que um aditivo explicativo? Porque o texto que Lucas escreveu aqui não precisaria desse aditivo para ser um texto fechado, com um sentido pleno. Porque Lucas poderia escrever tão simplesmente: os gentios ouvindo a palavra se alegraram, glorificaram, ou os gentios ouvindo se alegraram e glorificaram a palavra e creram. Acabou. Se Lucas falasse só isso, já estava um texto completamente fechado. Aí Lucas vem e coloca esse trecho depois da fé, da crença. O que é que Lucas queria aqui? Lucas queria que as pessoas compreendessem que algum detalhe importante que estava solto outra hora estava sendo apresentado, respondendo ou explicando alguma coisa que foi dito anteriormente. E aqui é interessante porque quando Lucas escreve isso, ele está se referindo exclusivamente a os gentios. Por quê? Ao grupo dos gentios. Gentios é um termo abrangente. É um termo abrangente. E Lucas sabia que não tinha sido todos, absolutamente todos os gentios que haviam aceitado a fé. Então o que acontece? Lucas, depois de ter dito tudo isso, ele acrescenta esse aditivo, mostrando que dentre os gentios, os que haviam aceitado a fé, os que aceitaram a fé, até então não vou entrar nesse mérito, eles foram essas pessoas que estavam sendo ordenadas ou entrando na fila. Ou seja, não foram todos os gentios que aceitaram a fé, mas aqueles gentios que se encaixam no que Lucas está falando aqui. Então, entendendo que isso é aditivo e explicativo. O texto estaria tão bem completo sem ele. Os gentios ouviram, se alegraram, glorificaram a palavra e creram. Ponto. Mas Lucas faz questão de colocar esse aditivo. Bom, a questão é onde encaixar esse aditivo. Bom, pessoal, esse aditivo aqui, primeiro nós temos que entender que nós temos aqui uma construção perifrástica. Aqui se há muita discussão sobre isso. O Wallace gasta um tempo muito grande falando sobre essa construção perifrástica, mostrando alguns detalhes importantes. Inclusive, quando ele trata do tempo mais que perfeito, ele trata sobre essa construção, mostrando alguns detalhes importantes sobre ela. Mas a construção perifrástica, que aqui ela é formada por um verbo e por um particípio, ela acaba apresentando, apontando, trazendo a ideia de um verbo único. E nesse caso aqui é um verbo que está no tempo mais que perfeito. O tempo mais que perfeito aqui, ele aponta para um evento que aconteceu no passado, teve seus resultados e ficou lá. Detalhe, esse que deu para ser pelo menos notificado por quem estava escrevendo no momento, mais ou menos isso. Então esse tempo mais que perfeito aqui, ele é importantíssimo no entendimento do texto. Por quê? Porque é ele que vai determinar o ponto onde nós deveremos inserir o que vem depois dele, que é para ordenados para vida eterna. Então aqui é uma coisa muito interessante, porque o tempo mais que perfeito, quando Lucas utiliza esse tempo, olha que coisa interessante. Quando Lucas utiliza o tempo mais que perfeito, isso numa construção perifrástica, Lucas sempre, de forma unânime, sempre coloca o que vem do verbo para frente, anterior ao que está do verbo para trás. Ou seja, o que Lucas está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte. Mas, eu entendo que aqui é mais porque fica essa conjunção adversativa e copulativa, ela fica melhor traduzida por mais. Por quê? Eu penso assim. Porque está colocando em oposição a atitude dos gentios que haviam se alegrado com a atitude dos judeus nos versos anteriores que haviam rejeitado. Mas os gentios, ouvindo, se alegraram e glorificaram a palavra de Deus e creram. Na perspectiva de Lucas aqui, da forma que ele usa essa construção perifrástica em outros textos, eu vou explicar no instante, o que Lucas está tratando aqui, trazendo a memória aqui, nesse aditivo aqui, é que esses gentios que se alegraram, glorificaram a palavra e creram, eles já haviam sido ordenados
anterior a tudo o que aconteceu com esses gentios. Como assim, irmão Romildo? Simples. O que Lucas está querendo dizer aqui é mais ou menos o seguinte: mas os gentios que haviam sido ordenados para a vida eterna, ouvindo, se alegraram e glorificaram a palavra de Deus e creram. É isso que Lucas quer falar. Isso não pode ser colocado depois da crença, porque o verbo aqui, a construção perifrática aqui, aponta para a sequência anterior a tudo que foi dito antes do verbo. Vamos ver isso aí? Vamos provar isso aí para não ficar só nas minhas palavras? Porque falar de gramática é bom. Por exemplo, eu tenho todas as gramáticas possíveis que você pensar em língua portuguesa. E eu consigo perceber detalhes importantes, diferenças, com todo respeito, de um gramático para outro. E são diferenças respeitadas entre eles. Eles se respeitam entre eles. Eles fazem um do outro, mas com todo respeito. E usar gramática para poder você falar muita coisa fica fácil. O difícil é você provar cientificamente o que você está falando. Não analisar o texto por si só, mas o texto dentro da construção do Novo Testamento, principalmente do autor e do pensamento do autor da carta ou da epístola que você, ou do evangelho que você está lendo. Mas vamos ver o pensamento de Lucas. Bom, separei 3 textos aqui que tem exatamente a mesma construção. Inclusive você tem aqui um pronome relativo. Você tem aqui, né, o verbo, o particípio, aqui é a mesma coisa. Aqui que não é um pronome relativo, né? Aqui você já tem um advérbio. Mas você tem aqui uma construção perifrática, né? Todas as 3 construções perifráticas, Lucas 8:2, Atos 4:31 e Atos 14:26, todas as 3 escritas pelo próprio Lucas, ela vai apontar de forma absolutamente irreversível, vai apontar para uma ação que acontece depois, ou é o objetivo direto do verbo, anterior a tudo que foi dito antes do verbo. Vamos ler o Lucas 8:2, para não ficar cumprido, não vou ler os demais, vou ler só Lucas, e em casa vocês leem o demais. Lucas 8:2. Eu não quero ser tendencioso. Aqui tá, inclusive eu botei todos os textos aqui embaixo, que Lucas usa essa construção perifrática, para quem quiser procurar e tirar suas próprias dúvidas. Mas Lucas, capítulo 8, versículo de número 2, diz assim, ó. Vamos ler o 1 e o 2 para entender, porque eu disse que tudo que foi dito posterior é anterior ao que foi dito anteriormente, ou seja, o que foi dito antes do verbo, da construção perifrática. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Observe, algumas mulheres, ou seja, as mulheres que haviam sido curadas. Essas mulheres que haviam sido curadas, a posição em que é colocado o que vem de forma detalhada com relação ao verbo, que as mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e enfermidade, essa ação aqui é colocada de forma anterior ao que foi dito anteriormente, ou seja, que elas estavam andando com Jesus. Elas estavam andando com Jesus, por quê? Porque anteriormente essas mulheres haviam sido curadas de espíritos malignos. Vamos um pouquinho mais para frente, em Atos, que fica até melhor. Atos capítulo 4. Não, vou ler Atos 14, capítulo 4, versículo 31. Atos 4, 31. Vocês podem ler qualquer um desses textos aqui embaixo. Vamos lá. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Vamos lá. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Estavam reunidos, a ação de estar reunido é a ação verbal ou ação indicada pelo particípio, juntamente com o verbo, ou do artifício, né, do artifício perifrático, de estar reunido. Isso acontece anterior a tudo que foi dito anteriormente, ou seja, que ele estava orando e que o lugar se moveu. Que estando orando, se moveu o lugar em que estavam reunidos, essa ação de estar reunido, onde eles haviam se reunido, isso foi anterior ao que aconteceu antes do verbo, ou seja, primeiro eles se reuniram, depois da reunião eles oraram e o lugar moveu. Vamos para Atos 14, 26 para encerrar. E aqui eu encerro Atos 14, 26, que diz assim:
E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus. E navegaram para Antioquia, de onde haviam sido recomendados ou indicados a graça de Deus. O que é que acontece aqui? O versículo 25 aponta Paulo viajando de 14:25, de Perge para Atália. E de Atália ele iria navegar para Antioquia. Então daqui ele ia sair de Atália e iria para Antioquia. E ele diz que foi em Antioquia que eles haviam sido recomendados à graça de Deus, ou seja, haviam sido separados. Então, haver sido separados, a ação de separar, de recomendar ou de indicar foi anterior ao movimento, à ação de se mover de Atalia para Antioquia, que era para onde ele ia. Ou seja, sempre que o verbo aparece, ele está apontando para algo que aconteceu anterior ao que foi dito anteriormente. Isso é regra para esse recurso perifrástico. Isso você vai ver em todos esses textos que eu estou dizendo aqui. Pode olhar um por um que vai ver isso aí. Enfim, em suma, isso aqui apontado por esse artifício perifrástico pode virar a gramática de cabeça para baixo. Não adianta. Isso aqui tem que ser colocado anterior ao que ele disse, anterior a esse verbo. Ou seja, que os gentios, quais gentios? O que haviam sido ordenados para a vida eterna, ouvindo, se alegraram e glorificaram a palavra de Deus e creram. Isso é Bíblia. Gramática. Explicada dentro da gramática. E provada dentro do texto. Pronto, não tem mais o que se discutir. Então, haviam sido ordenados, tem que vir antes de tudo que foi dito anteriormente. Da crença, de glorificar a palavra, de se alegrar e de ouvir. É o detalhe importante do texto. Sobre ser voz passiva e voz ativa, eu não vou nem discutir isso aí. Porque dentro de toda a minha pesquisa que eu fiz uma pesquisa de meses sobre esse texto aí. Pena que é manuscrita, eu não tenho ela digitada. É claro, é unanimidade absolutamente que é uma voz passiva. Ou seja, quem ordenou aqui foi Deus. De modo que se eu fosse traduzir esse texto, seria simplesmente assim, dentro de todos os recursos utilizados pelo próprio Lucas. Não é recurso de professor de grego nenhum, próprio Lucas. Seria assim. Mas os gentios, que haviam sido ordenados por Deus para a vida eterna, ouvindo, se alegraram e glorificaram a palavra de Deus e creram. Ponto final. Amém? Aliás, o léxico grego de Edward Robson, da própria CPAD, Confissão de Fé Arminiana, quem quiser dar uma olhada lá no verbo tasso, que você vai ver que o próprio léxico aqui já indica que a voz ali ela é... Deixa eu ver se eu acho aqui... Pronto, chega, peraí. Pode encerrar. Aí riscado em Atos 13:48, junto com ex, a preposiçãozinha é passiva. Paz, P-A-S-S, passiva, né? Voz passiva. Edward Robson na CPAD. Então, sobre a voz é o menos discutido entre os acadêmicos. A questão é onde colocar esse aditivo explicativo. Onde ele é colocado aqui, junto com os gentios. Então, enfim, tradução para acabar. Os gentios, ou seja, que haviam sido ordenados por Deus para a vida eterna, ouvindo, se alegraram e glorificaram a palavra de Deus e creram. Amém? Que Deus continue abençoando a todos para a glória do nome de Jesus.